Só que, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você sabe, mas o dinheiro que você deixa no banco não tá lá. Falando sobre a história do dinheiro. A história do dinheiro, a história dos bancos, para chegar na história do Bitcoin, né? Por quê? Porque muita gente ainda não entendeu muito bem o que é criptomoeda, principalmente porque tem muita criptomoeda inútil que faz as pessoas acharem que toda criptomoeda é golpe, é pirâmide, é porcaria, né? E é muito interessante a história, né, do porquê que o Bitcoin em específico foi criado, né? Lá no vídeo eu fiz um resumo, né? Como que começou a história do dinheiro? Aí eu não sei pra quem lembra da época de escola, né? Eu não lembro quase nada da época de escola, mas uma palavra eu lembro que é escambo, né? Lá atrás, né? Lá, história. Lá atrás, milhares de anos atrás, não existia dinheiro. Então as pessoas, elas compravam por meio de trocas, que era o tal do escambo, né? Então o André tem um pouco de milho, a Carol tem um pouco de arroz e eu tenho uma criação de frango. Aí eu vendo meu frango em troca do arroz, você pega o arroz em troca do milho e ia se fazendo trocas, né? Só que aí chegou um momento em que isso começou a ficar meio complicado, porque nem sempre o que eu tinha pra oferecer interessava pra Carol. Tipo assim, eu queria um pouco de arroz, eu só tenho frango, só que você também tem frango. Aí eu não conseguia comprar o arroz porque eu só tenho frango pra oferecer que ela já tem. E eles começaram a escolher alguns elementos, né? Algumas coisas específicas para padronizar como se fosse uma moeda de troca. E uma das primeiras foi o sal, né? Então, antigamente, muito antigamente, o sal era usado como moeda de troca. E daí que veio a palavra salário, né? Salário. As pessoas recebiam pagamento em sal. Aí eu tava pesquisando sobre isso. Esse sal, né? Tão barato, né? Uma das coisas mais baratas é sal. Eu amo quando minha esposa fala pra eu comprar sal. Eu não gosto quando é azeite, né? Azeite, amor, não precisa. Mas o sal, além de servir como tempero e tal, ele é um ótimo conservante ou conservador de alimentos, né? Aí eu tava pesquisando, né? Por que o bacalhau ele é tão salgado? É porque ele vem lá da Noruega, lá do norte, num navio. E para os caras não gastar com um freezer dentro do navio, eles lotam o peixe no sal e ele chega aqui conservadinho, porque o sal evita que ele apodreça. Então era algo muito útil naquela época. E aí começaram a usar o sal. Só que depois começaram a descobrir como extrair o sal do mar, da pedra e tal, virou coisa comum, começaram a mudar para gado, para outras coisas, até que em certo momento começaram a usar metais como forma de pagamento. Aí depois começou a usar prata e ouro. Até que em certo momento começaram a fazer as moedas mais ou menos parecidas com a gente. Só que aí, naquela época, o pessoal não tinha uma capacidade muito boa de saber qual era o metal. Tipo, é que nem eu. Parece que, se não me engano, as moedas que a gente usa é de níquel. Pô, vou saber, velho. Se alguém falar que é cobre, eu vou acreditar do mesmo jeito, né? Então, começou a ter muita falsificação. Aí vieram o pessoal da filosofia grega, os filósofos lá, né? Começou a surgir a política, veio o governo, né? Surgiu o governo, a democracia. E aí, ali naquele momento, dentro de um cenário onde as pessoas não sabiam identificar muito bem se um metal era valioso ou não era, o governo passou a emitir as moedas. Então eles falaram, vem cá que agora nós, o governo, vamos emitir essas moedas aí para que você ter certeza que ela realmente é do metal X ou Y, né? E começaram a fazer isso. Foi fazendo. Depois viraram as moedas que a gente conhece. E aí, em certo momento ao longo da história, começaram a surgir os bancos, né? Eu tô falando tudo isso só pra gente chegar na criptomoeda. Começaram a surgir os bancos. Se a gente for ver, desde 5, 6 mil anos atrás já existia pessoas que faziam troca de moeda, né? Ou que emprestava dinheiro em troca de juros. Tipo, te emprestar X moeda de metal, só que depois você me entrega 20 a mais, né? Então, esse serviço sempre teve. Só que como as pessoas sempre gostaram muito de acumular coisas, esses cambistas, essas pessoas que emprestavam dinheiro, criaram um lugar físico, né? Para fazer essas trocas. E assim foram surgindo os bancos. E aí que é interessante, porque o objeto do meu estudo era falar sobre o Bitcoin, mas eu pensei, por que o banco e o governo têm tanta parceria?
para livro, até li o livro do Bruno Perini, que chama Em Nome do Povo, é muito bom. Aí eu fui pro ChatGPT e tal. O que acontece? Os bancos começaram a ficar muito ricos, fazendo o que eles fazem hoje, que é empréstimo com juros e tudo mais. E ao longo dos séculos, os países tiveram muitas guerras. E guerra é um negócio caríssimo. Vai muita grana, né? O pessoal fala assim, vai ter guerra. Um país precisa pensar muito bem na hora de ter guerra, porque além de morrer muita gente do próprio exército, né, que nem os Estados Unidos. Até hoje os caras têm ódio da guerra do Vietnã, porque os caras estavam morrendo lá, né? E os próprios soldados dos Estados Unidos. E é caríssimo a indústria armamentista e tal. Então, ao longo dos séculos, os governos começaram a pegar dinheiro emprestado dos bancos, que tinham muita grana, em troca de benefícios. E aí surge do jeito que é hoje. Ainda tem muita coisa, né, dessas coisas de amarrada. E aí, o tempo foi passando, o governo emitia o dinheiro, o governo controlava o dinheiro, o nosso dinheiro ficava no banco. Aí, tô resumindo bem aqui, chega a crise de 2008, a crise subprime nos Estados Unidos. E foi uma crise que aconteceu no ano de 2008. Tô resumindo e simplificando bem aqui pro pessoal, tá? Os juros nos Estados Unidos estavam super baixos. O governo começou a fazer empréstimo adoidado. Empréstimo, financiamento. Pode pegar, pode pagar e depois você paga. Começaram a fazer financiamento imobiliário, né? Os juros estavam baixos. E aí a crise chama subprime, porque eles emprestavam até para quem é subprime, abaixo do prime, ou seja, o pobre, né? Tipo, hoje, se a gente vai no banco fazer um empréstimo, os caras fazem toda uma análise para ver meus salários, qual que é o meu score. Lá em 2008, os Estados Unidos estava nem aí, começou a emprestar geral, para todo mundo. Só que quando você faz um empréstimo, depois o cara tem que te devolver. Só que aí os juros dos Estados Unidos começaram a aumentar, começou a crescer. E uma das promessas que os bancos faziam para os mais pobres era assim: vamos fazer o seguinte, meu querido, vem cá, eu te empresto $5.000 e você vai ter juros bem baixinho, parcela bem baixinha, só que ela vai aumentando ao longo do tempo. Só que aí até lá na frente você já vai estar bem, você consegue pagar a parcela mais alta. Mas não conseguiram. E aí os juros dos Estados Unidos começaram a aumentar. E a galera toda que começou a fazer financiamento, empréstimo de coisa de carro e tal, não conseguiu devolver o dinheiro. E aí, em algum momento, alguém começou a ficar preocupado. Falou, caramba, acho que vai dar treta isso aí, meu. Tem um banco que emprestou dinheiro pra gente pra caramba, só que agora o povo não tá tendo dinheiro pra sacar. E eles começaram a ir no banco pra querer pegar o dinheiro deles de volta. Vai que quebra, né? Vou pegar meu dinheiro aí, vai que dá ruim esse negócio. Só que aí surgiu um problema que foi uma das origens do Bitcoin, que é a chamada corrida bancária. O que é a corrida bancária? Quando todo mundo vai correndo pro banco pra tentar tirar o dinheiro dele. Só que, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você sabe, mas o dinheiro que você deixa no banco não tá lá. É só na tela. Não tá lá, Porque quando a gente investe, quando a gente deixa dinheiro no banco, o banco usa aquele dinheiro que você investiu, por exemplo, no CDB, para fazer outras coisas. Para emprestar pro Joãozinho, para ganhar mais dinheiro, para botar em outro investimento. Só que aí lá nos Estados Unidos, em 2008, a galera começou a correr pros bancos para sacar. Só que se 1.000 pessoas forem sacar, beleza. Agora, se milhões forem sacar, é a mesma coisa aqui no Brasil. Imagina, você acha que se todo cliente do Itaú for agora no Itaú para sacar todo o dinheiro, que deve estar na casa de trilhão, é capaz? Não vai ter dinheiro para todo mundo. E aí começou a gerar esse desespero, os bancos precisando de dinheiro, não tinha, começaram a quebrar banco, o Lehman Brothers quebrou, que era um bancão lá, tipo o Bradesco e Itaú bem grande, era um dos top 5 lá de maiores bancos. E todo mundo se ferrou. Eu fiz até um comparativo no vídeo, né? Com aquilo que aconteceu na época do Collor, na década de 90, Sim. que foi o confisco da poupança. Ninguém imaginava. Mano, 1 ano e meio, eu não lembrava que foi tanto assim, cara. 18 meses de bloqueio. E aí ferrou um monte de gente aqui. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? O governo, para tentar resolver a situação, injetou praticamente 1 trilhão, equivalente a R$1 trilhão na economia. A inflação subiu pra caramba, o povo tava sem dinheiro, sem acesso ao dinheiro e o preço das coisas aumentou. Ou seja, todo mundo se ferrou, menos o governo e os bancos. E aí que um cara chegou e pensou, não, peraí, alguma coisa errada não tá certa. Primeiro, por mais que o nosso
nosso dinheiro esteja nos bancos, o dinheiro tá no banco. Se o banco fechar as portas, se o banco cair o sistema, eu não sei se... Eu tô vendo aqui que nesse estúdio tem uns negócios de filme. Tem um filme que eu gosto pra caramba, que é o Duro de Matar 4, do Bruce Willis. Aí lá acontece que um cara lá faz um hacker, ele invade o sistema lá do governo dos Estados Unidos e gera um caos no sistema financeiro do país. Ferrou, né? Então o cara pensou, bom, a gente tem um dinheiro que é controlado pelo governo, tá na mão dos bancos, os bancos ganham muito dinheiro, se o banco bloquear não vai estar comigo. Agora, aconteceu uma baita besteira por burrice dos bancos, a população se ferrou e o governo ajudou os bancos. A gente tem que pensar alguma coisa que não tenha mais a ver com o governo e com o banco. E aí que Satoshi Nakamoto, né, que não se sabe quem é exatamente, criou o Bitcoin, que é uma moeda que não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhum governo, e ela é uma moeda que não é infinita. Ela tem 21 milhões de unidades. Então, por que eu acho incrível isso, o Bitcoin? Eu fiz toda essa história aqui para a pessoa entender. Porque, por incrível que pareça, ainda tem gente que fica comprando criptomoeda em banco. Cara, a criptomoeda ela foi feita justamente para você não depender mais de banco, né? Então, eu acho que a criptomoeda é incrível. O Bitcoin em especial é um negócio global. No ano passado, eu fui para Espanha, fui para Califórnia, fui para Dubai, fui para algum outro lugar do exterior que eu não me lembro agora. Todos eu consegui fazer compra com Bitcoin tranquilamente, né? Então ela é uma moeda global que, por mais que tenha gente que não vê ele como uma reserva de valor, eu vejo, porque é um dinheiro que não tá atrelado ao nosso real aqui do Brasil, sabe? Tipo, pô, o nosso real já tá mais do que provado que desvaloriza pra caramba a cada ano que passa. Sim. Perdeu totalmente o poder de compra de 94, quando ele foi lançado, né? Então, eu acho incrível. E outra coisa interessante, tem muita gente que acha que é modinha. Cara, eu tava vendo esses dias o tanto de Bitcoin que os países têm. Mano, é muita grana. Tipo, os Estados Unidos tem muita grana em Bitcoin. China, até o Brasil tá começando a fazer reserva. Eu tava vendo aqui, o Banco do Brasil é um dos maiores investidores institucionais de Bitcoin que tem, o Banco do Brasil. E tem gente ainda achando que é modinha, né? Então eu acho incrível, é algo que faz totalmente parte do meu patrimônio. Eu gosto pra caramba, eu tento aumentar cada vez mais o percentual que eu tenho, não só em Bitcoin, mas em outras criptos, mas o que eu mais gosto é o Bitcoin. Não tenho tudo em Bitcoin, mas é algo que pra mim é fundamental e eu penso nele tanto como uma reserva de valor, ou seja, uma parte do meu patrimônio que não está atrelada a real, né? Futuramente, talvez ele vai ser mais usado como forma de pagamento, como já é em tantos países. Eu estava vendo alguma notícia relacionada, acho que é o Irã, se não me engano, que o Irã está usando muito Bitcoin, alguma coisa assim. Era algum país aí do Oriente Médio que está tendo um problema sério lá, que é algo que pode acontecer em qualquer país. É o Irã, né? Então. E os caras estão começando a usar o Bitcoin porque tá muito mais fácil de usar a própria moeda do país deles, né? Então, um conflito muito feio lá. Tá zoado lá a situação, né? Tá feio a coisa. Então eu acho que é um negócio que veio pra resolver muita coisa. É um negócio muito tecnológico, ele ainda tem oscilações, tem muita variação de preço. É importante falar, porque a galera não dá pra ficar sempre subindo, né? Exato. Se fosse, todo mundo só botaria tudo lá, né? Então tem altas e baixas, né? E é algo que eu faço questão de ter. Eu gosto muito, e até com investimento também. Tipo assim, agora a gente tá gravando aqui, tava na faixa de 89 mil, 90 mil. Cara, tem umas previsões muito boas. É claro que previsão é sempre uma previsão, né? Mas tem pessoas e empresas e até o Banco Central Europeu falando que o Bitcoin, um dia ele pode alcançar 10 milhões de dólares. Nossa. O Banco Central Europeu, não é o Zezinho da moto. O banco, e é só botar no Google aí que você vai ver. Eles falaram, cara, existe essa possibilidade. Então, cara, eu prefiro ter, entende? Nem que seja um pouco. Qual o percentual que você tem hoje, primo? Cara, hoje na minha carteira, a criptomoeda tá na casa de uns 30%. Ou bastante. Só que ele varia de acordo com quanto que tá a cotação. Porque às vezes tem uma queda brusca e muda, né? De acordo com o todo que eu tenho, né? Cai pra 20, né? Eu tenho 5. 5%? Eu sou é mais mesmo? conservador, eu tenho 5%. Mas é isso que você falou. Ainda que seja um pouco. Cara, dos 21 milhões de bitcoins que tem no mundo, só resta 1 milhão para ser minerado. Que equivale, eu fiz os cálculos, a 4,76%. De todo o bitcoin que vai ter um dia no mundo,
só 4% ainda está acessível para ser minerado e tal, né? Então, cara, eu falo pro meu público, né? Você não precisa amar Bitcoin, você não precisa ser um mega, nossa, especialista, mas, cara, não custa nada. Você gasta dinheiro com tanta coisa imbecil. Exato. Compra R$100 de Bitcoin e eu tenho meu Bitcoin. Vai que ele aumenta bem, né? Ou então Você não vai tá que... fora da corrida, né? Exato, e eu tenho o meu 0.0001 Bitcoin, né? Quem sabe futuramente aí valha muito mais, ou quem sabe, sei lá, ele se torne mais escasso, né?